Seja bem-vindo, meu nome é Guilherme Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o Rafael Rezende. Ele vai contar um pouco da história dele, de como ele chegou nas medicinas sagradas e como foi o processo de cura dele. Gratidão a todos e espero que gostem. Seja bem-vindo, Rafael, ao Relato Ayahuasca. Tô ouvindo, meu irmão. Boa noite. E me diz uma coisa, conta um pouco da sua história. Muito bem, primeiramente, boa noite, Gleiber, boa noite a todos os espectadores do podcast. É uma honra estar aqui nesse momento, me sinto privilegiado. Além de conhecer as medicinas da floresta, ayahuasca, mais precisamente, estar nesse estudo de mim mesmo já há 3 anos completos, eu me sinto realmente muito privilegiado de poder falar sobre isso, falar sobre o meu relato, porque tudo com a ayahuasca é muito individual. A gente sabe hoje pelos estudos aquilo que ela tem potencial de fazer e aí cada um vai encontrando o seu nicho de aprendizado. Eu conheci a ayahuasca 3 anos atrás através de uma ex-amiga da faculdade. Ela é prima de uma amiga da ayahuasca e nesse momento, cara, que eu chego na Casa Hairá, convite dessa minha amiga, eu me sinto logo na chegada em casa, como se eu estivesse voltando para casa. Essa foi a sensação no momento. Foi um trabalho muito bonito em que eu pude resgatar muita coisa de amor próprio. Nesse dia a sensação foi muito de estar retornando para algo que eu já conhecia. Nesse momento, quando eu decidi consagrar a ayahuasca, eu vivia num casamento hétero, tinha mais de 14 anos, já com 2 filhos. Estava num momento muito turbulento da vida. Eu tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dependência severa em cocaína já há 7 anos, era tabagista, bebia frequentemente também. A partir do 3º trabalho eu já não cheirava mais cocaína, ainda bebia e fumava, mas já não cheirava mais cocaína. A partir do 5º trabalho, onde foi uma das maiores viradas de chave na minha vida, eu tive a consciência da questão da minha sexualidade. Era algo que eu reprimia desde a época da adolescência, quando eu comecei a enxergar que eu não era como os outros meninos. Na tentativa de camuflar e reprimir a pessoa que eu era, eu comecei a me sabotar, né? Naquele momento, o casamento para mim era algo que eu sentia necessidade, porque eu tinha muita vontade de ter uma família. A partir de um certo tempo de casamento, coisas já não funcionavam mais bem na cama, não funcionavam por conta dessa autorrepressão que eu praticava comigo. Esse 5º trabalho com a ayahuasca, eu percebi, tornei consciente que eu estava vivendo um papel errado na minha vida, que eu tinha algo que eu reprimia e que eu tinha vontade de viver. As pessoas me questionam muito, me perguntam muito a respeito. Por quê? Por conta do fato de ter 2 filhos. Então as pessoas me perguntam, Rafa, como você se identifica hoje? Então eu não me identifico uma pessoa bissexual, me identifico homossexual. Super aceito a questão de ter 2 filhos, mas muito se pergunta a respeito. Então, eu tornando consciente isso, eu voltei para minha casa. Nessa época eu morava em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. No mesmo dia, sentei, conversei com a minha ex-esposa, meus filhos, contei toda a verdade, tudo aquilo que eu tinha tornado consciente, tinha aprendido no ritual com a ayahuasca sobre mim mesmo. E quantos anos tem o seu filho? Hoje o meu filho mais velho tem 15 anos e o menor tem 13. E eles aceitaram bem? Naquele momento, sim. Muito embora eu perceba hoje que todo mundo naquele momento agiu sob aquela questão do impacto. As reações, elas não foram totalmente verdadeiras, né? Por conta mesmo do tamanho, da proporção que aquilo era. Minha ex-esposa estava esperando eu retornar do ritual com a ayahuasca pra gente se resolver enquanto casal, enquanto família. E quando eu chego desse trabalho, é para encerrar essa família. Foi uma coisa simples, mas foi a única atitude que eu consegui tomar a respeito, uma vez conhecendo algo que estava impactando tanto a vida de outras pessoas. E aí depois, com o tempo, foi amenizando assim para eles? Eles foram se conformando com a situação? Então, nesse primeiro momento, eles compreenderam, né? Meus filhos compreenderam. Minha ex-esposa, ela agiu também sobre o impacto,
de ter aceitado, mas na verdade ela nutria. Eu não estava terminando o casamento para me envolver com uma outra pessoa ou porque já estava envolvido com uma pessoa, mas sim pela conscientização da minha orientação sexual. Pouco tempo depois nós passamos a ter vários problemas porque nós permanecemos morando na mesma casa, em quartos diferentes, e começamos a ter vários problemas porque ela atrelou diretamente o término do nosso casamento e o sofrimento dela à medicina da ayahuasca, né? Ela vem de uma família de berço evangélico. Durante parte da nossa vida nós frequentamos igrejas juntos. Todas aquelas crenças mais extremas com relação a como se vive, né, questões religiosas e doutrinárias acabaram, de certa forma, levando ela a entender a ayahuasca como algo muito ruim, muito negativo, né, de certa forma demonizar mesmo a bebida, levando sempre para aquele lado religioso. Muitas pessoas passam por esse tipo de processo. Cada um tem uma reação, né? Tem pessoas que levam de uma maneira positiva e outras que querem culpar algo, né? Que não é muito aconselhável, né? Ela depois não chegou a experimentar nada disso. Tipo, depois da separação, ela nunca quis. Antes, ela teve intenção. Ela chegou a fazer terapia, esse tipo de coisa? Você também chegou a fazer terapia? Nada. Depois desse processo, Gleiber, eu demorei muito tempo para fazer terapia. É até algo bom para a gente abordar. Espero que todos os espectadores, a boa parte deles, já estejam nesse processo de aliar a terapia com as consagrações de ayahuasca para tornar consciente tudo aquele subjetivo que a gente encontra na força. E não foi um caminho que eu escolhi. Acabei consagrando repetidas e frequentes vezes e não fazendo terapia. Eu vim fazer terapia mais tarde, depois de um longo processo de muitas desconstruções e de um período em que tudo na minha vida começou a dar errado. Emprego dava errado, grana ficou muito ruim, eu já não tinha o apoio da minha família, porque a partir do momento que eu me separei, eu entendi que eu teria uma forte repressão por parte dos meus irmãos, então eu optei naquele momento por me afastar. E permaneci afastado durante um bom tempo, até esse ano. Então, assim, quando começou tudo a ficar muito ruim, é muito difícil conduzir as coisas você sozinho, sem o auxílio da terapia. Eu sou um cara meio tigrão, tá ligado? Aquela pessoa que, tipo, se condicionou a sentir dor para mostrar força, né? Aquela questão da pessoa que sofre repressão por conta da sexualidade e tenta afirmar masculinidade através de uma atitude deturpada. E a minha forma de autoflagelo era essa, sentindo dores, muitas dores sozinho, e sem conseguir também conversar. Então, eu me enxerguei uma pessoa, durante esse processo muito duro de autoconhecimento, que tinha uma questão de muita fragilidade egóica mesmo. Eu, por conta dessa questão de identidade, eu meio que entendi que eu vivia montado num personagem. De que forma? Querendo sempre esconder minhas dores e estar sempre sorrindo, querendo mostrar sempre para as pessoas algo positivo, mas sem me dar espaço para reconhecer todas as tristezas, as frustrações, as mazelas que eu vivi na minha vida, porque são muitas viradas de chave com a ayahuasca. Porém, é bom a gente ter cuidado, porque tornar algo consciente não quer dizer estar curado, né? Você enxergar que você é uma pessoa abusadora, você enxergar que é uma pessoa que se autossabota, não quer dizer que você não será mais assim. Quer dizer que você tem um longo processo de aprendizado com pequenas atitudes que vão te conduzir ao momento que você pode se dizer curado da sombra que te tornar consciente. É um exercício diário, né? Você tem que estar trabalhando isso sempre para estar construindo uma nova realidade. Então é todo um processo, né? E esse processo leva um tempo, né? De você restabelecer e ressignificar. E o que eu ia perguntar para você, começando ali do começo, que você falou do vício da cocaína. No vício da cocaína, quando você foi tomar ayahuasca, como é que foi esse processo na ayahuasca ali? O que você viu? O que você vislumbrou e entendeu daquilo que estava te fazendo mal, que você estava tendo apego ao vício? Conta um pouco dessa história. Certo. A cocaína, a busca por ela mascara muitas dores.
na sua parte química, ela é um estimulante. E eu me via, de certa forma, sempre tentando esconder algo. Era um controle muito demasiado por esconder dores e sofrimentos. Na cocaína, era, a princípio, como me tornar forte, me tornar uma imagem que eu criei de mim mesmo. E anestesiar uma fraqueza? Anestesiar as fraquezas, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Sempre na tentativa de afirmar esse masculino que eu tinha uma ideia deturpada do seu significado para mim. E nas mirações, como é que foi ali? Eu tornei consciente isso através do amor aos meus filhos, né? A miração, ela me levou para os meus filhos, me levou para minha esposa. Foi muito difícil perceber que eu tinha feito várias coisas na minha vida, construir para o meu bem-estar, para o meu amor, tudo aquilo que fazia muito sentido para mim. Eu via a possibilidade de perder tudo aquilo. Eu não estava presente, eu quase sempre estava apenas de corpo físico, sempre com a cabeça à frente, eu sempre com a cabeça presa em todas as minhas crenças limitantes, presa em todas as minhas dores, que eu tentava inutilmente, através do uso de cocaína, apagar toda essa dor. E aí, quando eu tive essas mirações que me mostravam meus filhos, minha ex-esposa, eu comecei a acessar o amor e comecei a perceber o que eu estava fazendo de fato comigo. Por que eu usava cocaína? O que a cocaína me trazia? Foi um processo de desconstrução. Eu sou muito grato às medicinas da floresta por ter conseguido de forma relativamente fácil, Gleiber, porque foram 7 anos de uso severo. Eu usava cocaína todos os dias. Concomitante a isso, eu passei a consumir medicações psicotrópicas de forma desordenada também, sem indicação médica. Isso tudo me fez muito mal. Eu acabei fazendo o combo da destruição. Para você chegar nesse estado é complicadíssimo, então você deveria estar se sentindo assim afogado em males. E agora conta um pouco como é que foi no ritual onde você percebeu a sua sexualidade, onde você se encontrou como ser. Esse trabalho foi um trabalho muito forte. Foi um trabalho em que eu fiz muitas limpezas. Limpezas são as expurgações que podem acontecer através da consagração da ayahuasca. Elas estão relacionadas muito àquilo que a gente precisa se desprender, aquilo que a gente precisa jogar fora. E no momento em que a gente tem acesso a essas situações em que a gente se encontra amarrado, preso, bloqueado e que não consegue digerir, não consegue aceitar, a limpeza vem para nos trazer a consciência de que aquilo precisa ir embora. Elas podem acontecer de diversas formas. Elas acontecem evacuação, urina, vômito, suor, choro, sorriso, dança. Todas essas limpezas aconteceram para mim nesse dia. Naquela época, a cerimônia na Casa Hairá, ela era em torno de 4 a 5 horas de duração. Eu permaneci, após o término do trabalho, 6 horas na casa numa força gigantesca. Eu via muito sofrimento, enxergava muito o choro da minha ex-esposa, enxergava muito meus filhos e eu tinha a clara sensação de que eu precisava desapegar. Eu precisava assumir essa identidade para eu viver a minha realidade, porque enquanto eu vivesse sobre essa película que eu me impus, eu não conseguiria me tornar completo, eu não conseguiria ser feliz. Então seria impossível continuar andando para frente sem reconhecer quem realmente eu era. Todos esses entendimentos vieram através das dores, de eu ver o choro deles. O choro deles me despertou a coragem necessária para tomar a iniciativa que eu precisava tomar. Eles não poderiam viver uma vida de engano. Uma vez que eu havia expandido minha consciência e tinha tido acesso a isso, cabia única e exclusivamente a mim tomar uma iniciativa. Hoje, olhando outras experiências, vejo que eu poderia ter, de repente, tomado mais cuidado e tudo, mas conversado com alguém antes, porque isso foi uma questão que a ayahuasca me ajudou muito a viver, que é a questão de falar o que sente, de falar o que incomoda, de falar quando dói. Muito a gente acaba guardando durante a vida e se torna um complexo, se torna um trauma justamente por não ter falado. Foi o que aconteceu comigo por conta de ter sofrido abusos da infância. Uns estupros na infância, não consegui falar pra ninguém, demorei uma vida. Eu consegui falar pra minha ex-esposa quando eu tava com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tava travado em casa, morrendo de medo de viver. Eu precisava falar e eu falei com ela. Foi uma coisa muito difícil porque toda pessoa que é abusada, ela começa a viver o complexo de se culpar por isso. Tá sempre se colocando no lugar da vítima
por baixo nas relações como um todo. Perdi minha mãe com 7 anos de idade, ela foi vítima de um câncer, a princípio, no colo do útero. A partir de então, eu passei a viver com os meus irmãos e com meu pai. Logo, meu pai arrumou uma outra esposa e eu fui morar com ela. Ela era uma pessoa muito autoritária, que me assediava moralmente. Meu pai era motorista de caminhão, quase nunca estava em casa. Eu me encontrava sempre muito à mercê, muito desprotegido, muito vulnerável perante tudo e perante todos. Isso foi me calando durante todo esse tempo, me trouxe a falsa ideia de disfarce. Ah, não, disfarça quando tá com raiva, mente para você mesmo, né, para você não ter problemas maiores, porque você não tem força para enfrentar o que você precisa enfrentar, dar o grito de liberdade que você precisa dar para ser o que você é, para impor e expressar ao mundo aquilo que você sente, aquilo que você sabe sobre você mesmo. Na ayahuasca eu comecei a falar, comecei a me livrar, porque a timidez também era algo que me atrapalhava muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, que me conhece na intimidade, como você, sabe que eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de conversar, mas porém, profissionalmente e nos momentos em que eu precisava principalmente me impor nas situações, eu não conseguia. Eu travava dentro desse complexo. É uma relação de vários traumas que vai fazendo com que a gente fique bloqueado. E isso que você está falando é um reflexo de uma sociedade machista. Hoje, participando de um grupo de sagrado masculino, tem uma percepção assim do relato de outros homens, essa necessidade de expor certos problemas. E a dificuldade que os homens têm de expor isso, porque muito dos amigos vê essa exposição como uma fraqueza. E isso é muito ruim. O que acontece é que você se abrir com um amigo, você está à beira do julgamento desse amigo, se expondo, mostrando a sua fraqueza. Boa parte dos homens não tem um discernimento de acolhimento. Falta esse acolhimento masculino e traz muitos traumas que a gente acaba vendo nessas sessões de sagrado masculino. Porque existe essa deturpação que vem de geração em geração e cabe a nós quebrar esse paradigma que existe. E eu fiquei muito abismado assim com o seu relato, porque é muito forte. Pô, queria te agradecer muito, hein, meu? Muito curioso tu falar sobre isso, porque assim, eu esperava abordar essa questão um pouco mais tarde na nossa conversa, mas assim, sobre o machismo estrutural que nós vivemos no país. De conhecimento, acredito que da maioria dos nossos espectadores, o quanto essa sociedade ela foi criada, enraizada num machismo estruturalista, repressor, principalmente do feminino. O que acontece? Dar crédito ao feminino que existe dentro da gente passa pelo caminho justamente de reconhecermos a questão do acolhimento do feminino, porque o feminino significa o nosso servir para o mundo. E de que forma eu sirvo o meu irmão do sexo masculino? De que forma eu levo afeto? Foi ensinado para nós que nós precisamos ter distância, né? O aperto de mão ele tem que ser distante, né? O abraço ele não pode ser apertado, não pode ser corpo unido a corpo, como se sempre a gente tivesse na defensiva de repelir o sexo do outro. Por quê? Porque nós temos um feminino machucado e um masculino frágil. É esse o formato de masculino e feminino que a gente conhece culturalmente no nosso país, em que a voz ela precisa ser grossa, a entonação tem que ser vigorosa, o corpo ele precisa ser rígido. São coisas muito comuns, quase todas as famílias brasileiras. Quando a gente aborda a questão do sagrado masculino, ele passa justamente pela questão de reconhecermos as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades. Enquanto a gente está na brisa do super-herói, a gente não consegue reconhecer quem realmente somos. A gente não consegue olhar para o frágil, para o imperfeito, porque isso foi ensinado que é errado, chorar é errado, tristeza é errado. Uma sociedade que impõe essa questão do alto rendimento, do sucesso, da estabilidade, quando na verdade, Gleiber, a gente não vive isso. Isso é uma parte da nossa vida. Para não deixar de mencionar, muito embora não tenha feito terapia, mas eu tive
encontros muito maravilhosos no Rausch. Eu tenho os melhores amigos do mundo, então são pessoas que me ajudaram de diversas formas. Eu tenho uma amiga em especial, Gisele Oliveira, ela é enfermeira, trabalha no Hospital São Camilo, foi uma pessoa que me pegou na mão, trabalha também como guardiã na Casa Rairá. Muitos outros amigos foram muito importantes, posso mencionar todos, mas que todos se sintam muito representados na figura da Gisele, inclusive você e a sua esposa, Gleiber. Gratidão, irmão. Porque são pessoas que eu levo com muito amor dentro do meu coração. Por incrível que pareça, nós temos esse nível de intensidade quando falamos sobre as pessoas que nós gostamos, por conta da verdade que a gente enxerga olhando olho no olho pós-cerimônia, porque é impossível viver o que a gente vive numa cerimônia de ayahuasca e permanecer sobre a máscara de um personagem. A gente é o que a gente é, porque na hora a gente vomita mesmo, a gente evacua mesmo, a gente chora mesmo, a gente surta mesmo. Essas pessoas que acabam se interessando pela nossa história, elas acabam vindo de forma muito genuína e verdadeira, porque elas estão enxergando você como você é. Elas não estão enxergando a ilusão que eu criava. Graças a elas, eu consegui ter sanidade mental para suportar vários processos que eu tive que suportar, até tornar consciente a necessidade de meditar, de cuidar do meu corpo, de fazer terapia, de olhar com atenção coisas que eu precisava olhar, como minha questão com o masculino. Eu tive muita distância do meu pai durante toda a minha vida. Ele veio a falecer de Covid no ano passado. Foi numa situação que eu estava trabalhando e quando eu atendi o telefone, eu não sabia nem se eu tinha direito de chorar por conta de tanta distância que nós tínhamos. Eu acabei indo consagrar na mesma semana em que ele fez a passagem, e eu não entendia nesse trabalho, a alegria não chegava até mim, eu não me sentia alegre, não me sentia feliz, eu não me sentia nada. E antes do trabalho eu já havia conversado com a Luana, dirigente da Casa Rairá, e pedido permissão para queimar uma carta para o meu pai, que uma pessoa havia me orientado a fazer uma carta com tudo que eu gostaria de ter falado para ele se eu tivesse tido uma última oportunidade. E eu queimei essa carta com autorização da Luana, fiz isso bem conscientemente. Então, quando eu retorno para dentro do trabalho, eu tomei um rapé e a medicina me trouxe o entendimento de que eu estava ali vivenciando o funeral do meu pai. Por conta dele ter morrido de Covid, ele não teve funeral, e ela me trouxe essa consciência. Eu fiz muita limpeza no momento e depois eu consegui acessar a minha alegria, minha verdade, mesmo tendo reconhecido que eu estava no funeral do meu pai. E de lá para cá eu tenho aprendido muito sobre a questão do masculino. Cabe dizer que, assim, me sinto engatinhando nesse processo, porque é algo que se constrói no dia a dia. Há pouco tempo, por exemplo, eu tornei consciente de que eu tinha uma persona pseudomacho, que vivia dentro de mim, que falava mais grosso quando conversava com pessoas em que eu notava que não tinha tanta abertura assim, para a questão da homossexualidade em si própria, da questão do homem gay. De repente, com algumas pessoas eu me sentia confrontado. E isso é muito recente, cara. Tipo, fazem 3 meses que eu reconheci isso. E desde então, diariamente, eu trabalho isso, porque diariamente nós somos confrontados. Não quer dizer que eu levantei a bandeira do Pride e tudo ficou fantástico e colorido. Não. A partir daí, eu comecei a lidar com preconceito, comecei a lidar com especulação, comecei a lidar com uma série de fatores em que eu precisava me fortalecer. Não é sobre o que me cerca, é sobre como eu reajo ao que me cerca. É uma busca diária para você assumir uma identidade. Então, Gleiber, essa figura do masculino que me violentou, essa figura do masculino que espera de mim uma voz mais grossa, que espera de mim alguém que eu não sou, não me assusta mais com as iniciativas que eu tenho tomado no dia a dia. As questões que acessamos através da ayahuasca e terapia, elas precisam de comprometimento, precisa de você assumir um compromisso com você mesmo. É tudo muito sagrado, é tudo muito forte, muito intenso. O nosso ego, ele arma várias ciladas pra gente continuar sempre protegendo as nossas feridas de estimação,
O local para ser falado as coisas é na terapia, o local para ser falado as coisas é entre as pessoas com as quais você vivencia todos esses processos, porque nós é que estamos expandidos. Não adianta a gente falar para o amigo que nunca tomou ayahuasca ou falar para o pai que recrimina colocar ayahuasca na cruz. A gente precisa dar destino certo aos nossos conteúdos, porque senão ficar sendo algo em vão. A gente começa a enxugar gelo e entrar em loopings contínuos que sempre nos levam ao mesmo lugar ao qual a gente não quer enxergar e enfrentar a realidade. Essa é uma grande verdade. Boa parte da população precisa ter um pouco mais de empatia pelo outro. Pensar que a sua verdade é a sua verdade, não é a verdade do outro. De você ter um pouco de paciência e de compreensão com o outro que tem uma ideia completamente diferente da tua. Você saber também acolher a verdade do outro, né? Hoje a gente vive um momento onde o ser humano, ele é um ser egoísta. Ele é um ser que ele só enxerga a si próprio. A gente vive esse momento na nossa sociedade. Mas eu quero te agradecer, irmão, pelo teu tempo, pelas suas palavras. Tem que ter muita coragem para estar aqui se expondo, colocando a sua verdadeira realidade. Eu espero que mais pessoas sejam como você, de estar se abrindo para o mundo, de estar expondo os seus problemas, porque isso é importante. Mas expor para as pessoas certas, que possam te ouvir, passar a não te julgar, mas sim acolher, a compreender. Muita gratidão por esse seu relato, que é muito verdadeiro, sincero, difícil, e que isso se reverbere, né, para as pessoas, que cause um impacto de reflexão. Gratidão, irmão. Gratidão, meu irmão. Gratidão por essa rica oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história. Quero agradecer imensamente de coração o espaço que foi cedido, agradecer às Medicinas da Floresta pela oportunidade de hoje reconhecer quem eu verdadeiramente sou, de ter me curado de tudo aquilo que me impedia de chegar nessa totalidade, né, de me reconhecer enquanto ser humano. Eu me sinto um privilegiado. Então, agradeço às Sagradas Medicinas da Floresta, agradeço a mim mesmo, que se alguém pode levar mérito, também sou eu, porque eu me trouxe até esse momento. Eu tive coragem de enfrentar tudo aquilo que era barreira entre mim e aonde eu precisava chegar. Agradecer Casa Rairá, na figura da Luana, do Paulo. Agradecer Nação do Arco-Íris. Agradecer a todos os meus amigos que consagram medicina, que sabem da minha história, que me conhecem. Agradecer especialmente a Luana Fossen por todo o apoio durante essa caminhada, porque hoje eu sou rezador e com muito orgulho eu tenho essa missão, além de me curar, proporcionar, né, espaço de cura para que as pessoas elas possam também se encontrar, se reencontrar consigo mesmas, encontrar com as medicinas da floresta, encontrar com a tradição e a cultura do povo Runicuim, do povo Pano, ter as mesmas oportunidades que eu também tive. Então, muita gratidão, meu irmão, pelo espaço. Oh, você quer deixar a sua rede social para caso as pessoas queiram conversar sobre esse seu trabalho com a ayahuasca? Tá aberta. Gratidão, meu irmão. Bora lá. Pessoal, nós temos hoje o Instagram Rafael Rezendes. Esse Instagram é um Instagram, por enquanto, bem pessoal, porém ele tá público, tá aberto. Eu sou enfermeiro, oncologista, sou ventosa terapeuta, trabalho com essas medicinas integrativas e complementares também. Futuramente virão outras também. Sou um dos condutores e dirigentes da Casa Puxari, que se localiza na Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo. A página tá dessa mesma forma, @Casa Puxari. Quem puder seguir, participar, quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, que está ancorado no estudo da tradição e da cultura do povo Runicuim, e ancorado também no estudo da psicologia junguiana, respeitando sempre o espaço divino da humanidade, em que o masculino, o feminino, eles se conversam e seguem complementares, um ao lado do outro, se reconhecendo e atuando de forma integrada. Gratidão pela oportunidade, que todos possam dar uma conferida na página, se quiser trocar uma ideia, conversar, saber mais alguma outra coisa, estamos à disposição. E gratidão, irmão. Rausch. Rausch.